Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito da história de Jonas, do livro de Jonas, e nós vamos nos focar no capítulo 1 do livro de Jonas. Mas para introduzir a esse livro, eu peço que você pode ser sentado mesmo, aí no seu lugar, abre junto comigo em Isaías 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Versículo de número 8 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Livro de Jó, capítulo 42, livro de Jó, diz assim, Jó 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu, você, todos nós, cantamos, falamos e cremos que Deus é um Deus soberano. Ou seja, pode todas as coisas, em qualquer situação, faz o que quer, quando quer, para quem quer, Ele faz a sua vontade se cumprir. Não existe nada que Deus queira fazer que Ele não possa cumprir. Então eu vou pedir para que você leia, dessa vez de pé em reverência à palavra, Jonas capítulo 1. Vamos junto comigo, né, para a gente acompanhar aqui, Jonas capítulo 1. A gente vai falar sobre Jonas. Todo mundo aqui já ouviu falar da história de Jonas, né? Não é uma história, não é novidade para a maioria de nós, talvez pode ser que seja a primeira vez para alguns, mas é um livro conhecido. E o livro de Jonas, ele é conhecido pela história do peixe. Geralmente quem nasceu e já frequentava uma igreja, ou a família era cristã, com certeza já conhece a história de Jonas, ou quando a gente fala de Jonas, a gente lembra da baleia, né? Mas a baleia não é o foco principal da história de Jonas, tá? O foco principal da história de Jonas é o amor de Deus, a misericórdia de Deus e principalmente a soberania de Deus. E nós achamos que, lembramos Jonas, automaticamente nós lembramos da baleia, né? Jonas ficou 3 dias dentro de uma baleia e nós lembramos, aprendemos essa história. E alguns acham que essa história é uma história fictícia, que é uma alegoria, que é uma história que a gente conta para ensinar alguma coisa. Mas não, a história de Jonas é uma história verdadeira, é uma história real, é uma história que tem muito para ensinar, tanto para mim quanto para você. Vamos lá? Capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar uma carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te. Invoca o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para saibarmos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E que povo é teu? Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. E disseram-lhe: que te façamos para que o mar nos acalme? Porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por causa de mim sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram Jonas ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao extremo, ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos. Deparou-se o Senhor com um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Os irmãos podem assentar. É uma história interessante. Como eu disse, é uma história rica. É uma história que tem muito a nos ensinar a respeito da presença do Senhor, fugir da presença do Senhor. Mas vamos esclarecer alguns pontos. Quem era Jonas? Quem era Jonas? A Bíblia fala aqui que ele era filho de Amitai. Jonas era um profeta que profetizou em Israel durante o reinado do rei Jeroboão II. E ele profetizou que viria sobre Israel um período de grande prosperidade militar e de grande prosperidade econômica. E todas essas coisas que Jonas profetizou, aconteceu. E ele era um profeta reconhecido. E nos dias do rei Jeroboão, o povo de Israel vivia um grande período de prosperidade e de reconquistas de algumas fronteiras. Então Israel vivia um tempo tranquilo, um tempo de calmaria, onde tudo ia bem, tudo dava certo, o povo não estava muito na presença de Deus, ainda tinha alguns costumes, idolatria, algumas outras coisas, mas era um período de paz, de tranquilidade, onde os principais inimigos de Israel estavam em declínio. E Israel estava em plena ascensão, principalmente militar, e Israel tinha reconquistado algumas fronteiras naquele tempo. Então esse era Jonas, um profeta que profetizava prosperidade, e a prosperidade que foi profetizada por Jonas aconteceu, num período de grande calmaria. Quem eram esses ninivitas? Quem era esse povo? Porque Deus, a palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quem eram esses ninivitas? Que maldades eles faziam? Quem era esse povo? Nínive, hoje é localizada, podemos considerar exatamente a cidade de Mossul, num país chamado Iraque. Esses ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade, um povo bárbaro, além do que inimigo. E um outro detalhe:
vizinho de fronteira. Potencial problema para Israel. Nínive era a capital do reino assírio. Para vocês terem algumas ideias das práticas desse povo, eles tinham o hábito de prender os seus adversários pelo pescoço em argolas, e tem algo ainda um pouco mais cruel para vocês terem uma noção exata de quem era esse povo. Eles tinham o hábito de esfolar os seus adversários, ou seja, arrancar a pele das pessoas enquanto elas ainda estavam vivas. Era esse tipo de povo com quem Deus estava incomodado. Porque a maldade desse povo subiu até a presença do Senhor. E Deus manda esse profeta, Jonas, que pregou prosperidade, avanço militar, domínio sobre os inimigos, reconquista de territórios, durante um período de calmaria, de paz, tira Jonas da sua zona de conforto e diz para ele: vá a grande Nínive, ali do lado, distante, mas fronteiriço, e clama contra ela. Era um povo de quem exatamente Jonas não gostava muito. Era um povo que era potencialmente inimigo do povo de Israel, que estava em declínio, enquanto Israel estava em domínio militar. Deus se incomodou com a maldade desse povo e se preocupou com esse povo. Deus tem planos de salvar pessoas tão bárbaras como os ninivitas. Em meio a atrocidades que estão acontecendo no nosso país, massacres dentro de presídios, de diversos presídios, não é um só, são dois, pode ser que chegue a mais, nessa revolta que a gente está vendo, esse descontrole que há dentro dos presídios. Em Roraima, no Amazonas foram 56, em Roraima 33. E Deus se preocupa com aquela gente, bárbaros, pessoas que cortam a cabeça uns dos outros, e Deus se preocupa com aquela gente e quer salvar a gente daquela gente. Por mais que isso nos arrepie, por mais que isso nos cause estranheza, o nosso Deus deseja salvar gente daquele povo também. E ele desejava salvar, naqueles dias, os ninivitas, e pede para Jonas. E o que Jonas faz? Foge. Foge. Muitas vezes, Deus deseja salvar pessoas que a gente menos espera. Talvez você olhe para aquele seu vizinho, para aquele seu colega de serviço. Às vezes você olha aqui perto, aqui no balão, ali quando você chega no semáforo com o seu carro talvez vindo para cá, aqueles homens andando maltrapilho, pedindo R$1, pedindo uma moeda, e você fala: esse daí não tem mais jeito, não tem o que fazer. Às vezes você passa no centro da cidade de Campinas, que é uma terra conhecida como a terra da prostituição. E você vê aquelas mulheres nas esquinas, você diz: isso não tem jeito. E Deus deseja salvar. Ele deseja salvar quem Ele quer. Eu peço que você abra comigo Romanos 9:15. Romanos 9:15. Depois de Mateus, depois de Atos, logo depois do livro de Atos, Romanos 9.
15 diz assim: pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, a Deus usar a sua misericórdia. Deus teve misericórdia desse povo, de hábitos horripilantes, de hábitos cruéis, e mandou esse profeta, Jonas, e conduziu Jonas a uma experiência com a finalidade também de transformar o coração do próprio profeta, que não queria. E provou para nós, provou para Jonas, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, ainda que nós não entendemos os propósitos do Senhor. Então Jonas, quando a palavra do Senhor veio para Jonas, para se dispor, Jonas se dispôs não para cumprir aquilo que Deus queria, mas ele se dispôs para fugir da vontade do Senhor. Aqui a gente vai ver no versículo 3 de Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade. Nós vemos aqui que Deus usou da sua soberania. Deus controla o mar. E eles lançaram sortes para saber por causa de quem nós estamos passando por essa tempestade. E eles lançaram sortes. E caiu justamente, exatamente, sobre Jonas. E aí começaram a interrogar Jonas. Então a gente vê aqui Deus usando o vento, agitando o mar, usando os marinheiros, e aqueles marinheiros também tendo uma experiência para conhecer o poder de Deus. E fica uma pergunta para nós hoje. Alguns sofrem exatamente por fazer a vontade de Deus. Quando o Espírito de Deus chamou Paulo, ele disse que mostraria para Paulo quanto ele haveria de padecer por causa do nome de Cristo. Mas aqui Jonas, ele passa por esse sofrimento, exatamente por fugir da vontade do Senhor. De repente, será que nós não... O mar, o barco, podemos dizer melhor, será que o nosso barco, ele não está sendo sacudido pelo próprio Deus, porque nós estamos fugindo e correndo da presença dEle, daquilo que Ele nos chamou para fazer, de exercer os seus talentos? Ou será que de repente você tem uma vontade até para fazer a própria obra de Deus, mas Deus quer que você faça uma outra coisa, e você está fugindo, e o Senhor está sacudindo o seu barco? Por que eu digo a palavra barco? Dificilmente num barco existe só uma pessoa. Dificilmente no barco tem só uma pessoa. A tempestade que afeta a sua vida traz reflexos sobre a sua família, sobre a empresa que você trabalha, até sobre seus vizinhos, sobre seus parentes. Geralmente, quando uma pessoa é afetada por vício ou por qualquer outra coisa, isso abala, impacta filho, pais, parentes que moram juntos, parentes que moram em outro lugar. Será que Deus não está sacudindo o mar aonde está o seu barco,
porque você tem fugido e corrido da presença do Senhor, e você está trazendo reflexos para outras pessoas. Porque quando você faz a vontade de Deus, quando você faz aquilo que Deus quer para você, todo mundo que está ao seu redor, pai, mãe, filhos, são abençoados. São abençoados. Quando o seu trabalho prospera, a sua família fica feliz. Quando as coisas vão bem para você, todo mundo fica contente com você. Muitas pessoas são os reflexos daquelas coisas boas que acontecem com você, acaba refletindo na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida da sua mãe. E quando o mar também se agita, esses reflexos chegam às outras pessoas. No caso de Jonas ali, o mar se agitou por causa de quem? De Jonas. Não, todo mundo era culpado. Não, era só Jonas. O mar se agitou por causa de Jonas. Deus queria que ele fosse para Nínive e Jonas fugiu. E os marinheiros passaram por um motivo de grande aflição por causa de Jonas. Será que não tem, além de você, mais pessoas sentindo o reflexo de você fugir da presença de Deus? É uma pergunta que fica hoje para nós. Porque, como nós falamos aqui na introdução, nenhum dos planos do Senhor para você e daquilo que Deus te chamou para fazer, nenhum desses planos será frustrado. Você pode correr para onde você quiser. Você pode fugir para onde você quiser. Deus pode mover pessoas, mover o mar, mover o que for preciso, porque Ele tem todo o poder. Novamente, dizendo, nós cremos que Deus é soberano, então Ele tem todo o poder para fazer a vontade dEle se cumprir em nossas vidas. Jonas desobedeceu. Às vezes nós desobedecemos. Jonas não confiou em Deus. Jonas não confiou em Deus. Talvez Jonas teve medo daquele povo. Um povo bárbaro, um povo cruel, inimigo do meu povo. Eu vou lá. E se eu clamar contra eles e eles se arrependerem? Como fica? Jonas teve medo de dar certo. O maior medo de Jonas fosse que o sucesso dessa missão que Deus colocou na mão dele. Jonas teve medo de dar certo. E se esse povo se arrepende? Se esse povo se edifica? Está tudo bem aqui, mas ainda tem pecado no meio do povo. E Deus pediu para esse profeta ir até Nínive. Ele fugiu, ele não confiou no Deus que tudo sabe, no Deus que tudo pode. E fugiu. E ele conheceu a soberania de Deus. E ficou ali provado para todas as pessoas que a culpa era dele, exclusivamente dele. Ele não pôde dizer assim, a tempestade acontece mesmo, não é a primeira vez que o mar se agita. Mas ficou claro para todo mundo que o problema era Jonas, e ele estava passando por esse problema porque ele estava querendo fugir da presença do Senhor. Nós não devemos fugir da presença do nosso Deus. Você pode confiar que aquilo que Deus pediu para você fazer, com os talentos que Ele te deu, você pode confiar que Ele sabe o que faz. E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus salvou os ninivitas. Nós vamos ver isso aí, que Deus salvou os ninivitas. Versículo 9. Jonas respondeu, ao ser indagado ali pelos marinheiros, pelo pessoal do barco, ele disse assim, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra.
palavras bonitas, palavras lindas, palavras belas. E ele disse que temia ao Senhor. Mas ele achou que fugindo, ele temia, mas ele não tinha atitude de quem temia. Talvez eu e você tenhamos palavras bonitas, palavras, nós tememos ao Deus que fez o mar e a terra. Mas nós nos comportamos como quem não teme. Achamos que podemos fugir da presença dele. Colocamos nossos interesses pessoais acima dos dele. E esse Deus também mandou que nós amássemos os nossos inimigos. Será que a gente deseja a salvação daquele colega de trabalho que faz de tudo para nos provocar, faz de tudo para atrapalhar a nossa vida, faz de tudo para atrapalhar a nossa carreira? Será que a gente deseja a salvação dele? Será que a gente crê que Deus, pode ser que Deus queira salvar aquela pessoa que tanto te atrapalha, que tanto te fez ou até te faz mal? Ou será que nós ficamos nas palavras belas? Olha, eu temo o Senhor que fez os céus e a terra. E tem um discurso, o discurso de Jonas é um discurso muito bonito. A gente vê aqui no versículo 9. E esse discurso dele, ele impactou. Depois de tudo que aconteceu, acabou impactando os marinheiros. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia declarado. E depois no capítulo 3, mais adiante no capítulo 3, depois Deus falou novamente com Jonas. Depois de tudo isso, Jonas foi a Nínive, cumprindo a vontade do Senhor contra o desejo do coração dele, mas foi. Aí no capítulo 3, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, outros irmãos vão entrar mais profundamente nesse ponto. Mas no capítulo 3, no verso 5, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Então eles creram em Deus, se converteram e se arrependeram dos seus maus caminhos. Em Mateus 12, peço que você abra comigo em Mateus 12. Versículo 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então nós vemos aqui, já no Novo Testamento, Jesus dizendo que os ninivitas foram salvos. Eles acreditaram na pregação de Jonas. Depois que Jonas passou 3 dias dentro do peixe, chegou até uma praia, foi lançado para fora do peixe. Deus falou com ele para ele ir para Nínive outra vez. Dessa vez ele foi, porque ele viu que ele não podia fugir da vontade do Senhor. E ele pregou contra os ninivitas durante 40 dias, e os ninivitas se converteram e se renderam ao Senhor. Jonas pregou meio que de qualquer jeito, contra a vontade, mas nenhum dos planos do Senhor foi frustrado. E os ninivitas se converteram. Para vocês verem como é o poder do nosso Deus. Nenhum dos planos deles pode ser frustrados. Ele é um Deus que salva quem Ele quer, chama quem Ele quer. Viu que Deus poderia ter chamado outra pessoa, mas chamou exatamente Jonas. Esse que profetizava bênçãos, vitórias, um período de avanço. Tudo isso aconteceu, e Deus manda esse mesmo Jonas ir até a terra adversária de um povo cruel, clamar contra esse povo
e esse povo não quis de uma primeira vez. Deus levanta seu poder contra a vida de Jonas, mostra para Jonas que ele tem todo o poder. E Jonas prega para esse povo, e esse povo se converte. Só o nosso Deus é capaz de fazer isso. Talvez você tenha olhado para algumas pessoas e dito: isso não tem jeito, só Deus sabe. Deus pode? Deus pode. Os ninivitas eram bárbaros e cruéis, e Deus salvou os ninivitas. Duas coisas importantes no capítulo 1 de Jonas. A primeira coisa: Deus salva quem Ele quer, não quem nós queremos. Deus salva quem Ele quer. Deus pode enviar você para onde Ele quer. Ainda que nós possamos sentir medo ou não ter amor por aquele povo, por aquela pessoa, Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quer. Ele governa o mar, Ele governa o sol, governa as estrelas. Ele é capaz de usar quem Ele quer. Aqui a gente vê que durante tudo isso que aconteceu, Deus provou para Jonas o poder dele. E também os marinheiros, as outras pessoas que estavam naquele barco, conheceram o poder de Deus e se impactaram com o poder de Deus. A segunda coisa mais importante que nós temos a deixar nessa mensagem: ninguém consegue fugir da presença do nosso Deus. Para onde você for, a presença do Senhor te alcança. E o barco daquele que foge da presença do Senhor, inevitavelmente passa por tempestades. Não fuja da presença do nosso Deus. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para pregar boas novas de salvação para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu inimigo, para aquela pessoa que não gosta de mim. Deus quer nos usar. Deus quer mostrar o poder dele através das nossas vidas, o poder que é dele, através das nossas vidas. E nós podemos confiar no nosso Deus, porque aquilo que Ele quer, Ele fará. E você pode confiar no nosso Deus. Nós não precisamos temer fazer a vontade de Deus, porque Ele que tem cuidado de nós. Ele é um Deus poderoso, que faz o que Ele quer. Aqui Jonas experimentou e provou disso, que Ele faz o que Ele quer. Amém?